O Brasil está realmente endividado e, se esse for o seu caso, saiba que pode ter uma solução. Hoje nós viemos até o Procon para conversar com o Ítalo, que é subprocurador do Procon e que realiza hoje um mutirão de renegociação de dívidas. Vamos saber dele quais são as dívidas negociáveis aí, como você pode sair daquele aperto, daquele sufoco, né? Você que quer pagar a sua dívida e ficar em dia aí, não é, com os seus credores, não é, Ítalo? Tudo bom? Olá, tudo bem. Bom, a gente está promovendo então esse primeiro mutirão de renegociação de dívidas aqui em Novo Hamburgo. Ele foi um projeto desenvolvido com base nas reclamações que a gente costuma receber aqui no Procon. São dívidas bancárias, especialmente as dívidas bancárias, empréstimos, cartão de crédito, o cheque especial. Então, o consumidor que tiver com problemas de dívidas com as instituições financeiras pode procurar o Procon, que a gente vai estar fazendo esse serviço. A gente está atuando na intermediação junto às instituições financeiras e encaminhando as propostas dos consumidores, informando qual que é a condição de renda de cada consumidor para que a empresa possa passar uma proposta num valor que seja adequado e que seja possível de pagamento pelo consumidor. Ítalo, isso é possível só para quem já está inadimplente ou para aqueles que ainda estão pagando em dia, mas naquele sufoco, estão vendo a dificuldade ali adiante, estão vendo que não vão mais conseguir, né? Isso serve para todo tipo de pessoa que está assim, passando por dificuldades nesse momento? Bom, na verdade, a ideia inicial, esse nosso projeto, foi desenvolvido em parceria com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, é para os consumidores inadimplentes, porque a gente tem muita inadimplência hoje no país, tem pesquisas que mais de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes, então é voltado especialmente para essas pessoas que estão inadimplentes. É claro que temos algumas situações que a gente faz as negociações, mas é fora desse mutirão, referente a dívidas bancárias. Aqui no nosso polo do centro, porque o Procon ele tem um atendimento no centro e também no núcleo de práticas jurídicas da Fevale, no campus 2. No polo do centro a gente não faz renegociação de dívidas, por isso que a gente está fazendo esse projeto específico nessa data. Mas o projeto ele ocorre lá na Fevale, a gente tem um núcleo de renegociação de dívidas, então se a pessoa tiver alguma dificuldade, pagamento de alguma dívida e quiser procurar o serviço do Procon, o Procon está à disposição. Isso é bem legal, porque às vezes a pessoa atrasa um mês, aí tá, mês que vem vou pagar, atrasa o segundo, atrasa o terceiro e aquilo vira uma bola de neve, né? Tanto em se tratando de cheque especial, quanto muitas vezes os empréstimos bancários que são muitas vezes indexados, né, por índices diversos aí e que, né, vão aumentando esse bolão da dívida assim aceleradamente e aí fica impossível de pagar, né, Ítalo? É verdade, especialmente o cartão de crédito é o maior vilão. Até eu dei uma lida no noticiário de hoje, eu vi que o pessoal estava comentando bastante que que os consumidores utilizam muito o cartão de crédito e não tem, às vezes, ideia do prejuízo que pode trazer o uso indevido do cartão de crédito. Por exemplo, o cartão de crédito, num ano, os juros são aproximadamente 400%. Então uma dívida ela pode quadriplicar em um ano e o consumidor às vezes ele não está preparado para esse tipo de situação. A gente já tem algumas oportunidades, a gente orienta que o consumidor, se ele puder tirar um empréstimo para pagar a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial, é uma vantagem, é uma dica, porque o cartão de crédito, o juro, gira em torno de 15% a 18%. O cheque especial vai de 7% a 11%. E o empréstimo, o consumidor consegue a 2,5%, 3%. Então, ao longo das parcelas, vai sair muito mais benéfico para o consumidor, às vezes, fazer um empréstimo para pagar aquelas dívidas do cheque especial e do cartão de crédito, porque ele para de pagar juros para os bancos. Imagina, se está difícil, por exemplo, pagar 2, quanto mais 8, não é? Que quadruplicando acaba sendo uma dívida impagável. Mas, Ítalo, eu te pergunto o seguinte, existe uma maneira de reduzir o tamanho da dívida e não somente fazer outra dívida para pagar aquela dívida? Existe alguma coisa que possa ser feita, uma negociação onde haja um desconto real dos valores devidos?
Isso é bastante complicado. Há um tempo atrás, no início dos anos 2000, aconteceu o boom das ações revisionais. Muitos consumidores ingressavam com demandas revisionais em busca de baixar a parcela. Alguns escritórios ofereciam que baixariam a parcela pela metade e, na época, logo que isso começou, muita gente acabou conseguindo fazer uma renegociação, mas hoje já está bastante complicado esse tipo de situação, porque a jurisprudência, o entendimento dos tribunais é de que os juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracterizam abusividade. Então, o consumidor ele tem que pensar bastante mesmo no momento da contratação. É claro que a gente sabe que as pessoas que elas passam por essa situação de endividamento, normalmente elas passam por uma situação na vida que elas não estavam esperando. Tem um projeto que é o superendividamento, que é desenvolvido em algumas comarcas do estado, que ele faz ele faz esse relatório dos consumidores para verificar quais são os motivos da inadimplência. E a maior parte deles é o consumidor que teve um desemprego na família, de uma pessoa que sustentava um problema de saúde, até o óbito daquela pessoa que trazia o dinheiro para casa. Então, a maioria das situações são casos de que o consumidor ele não procurou aquela situação de inadimplência. Não é a má fé do consumidor que traz inadimplência. É claro que tem alguns casos que sim, mas não é o motivo principal. Então é por isso que existem alguns projetos buscando auxiliar o consumidor nesse sentido. Mas há alguns casos que sim, apenas o consumidor ingressando judicialmente. E aí, se for o caso de cobrança abusiva de juros, sim, aí o judiciário pode determinar a redução daquela cobrança, mas já não é mais tão simples como era no início das ações revisionais. E hoje quais são os principais índices aí através dos quais são feitos os contratos de empréstimos bancários? Na verdade, para o consumidor, normalmente incide a atualização da dívida vai incidir ou o IGPM ou o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Mas depende, claro, de cada contrato. Existem os juros remuneratórios, que são aqueles juros fixados no contrato, e tem também os juros moratórios, que daí no caso de inadimplência, ao consumidor é aplicada uma multa de 2% sobre o saldo devedor, mais juros moratórios de 1% ao mês, e aí o consumidor que vai deixando a dívida acumular vai incidindo 1% ao mês e, consequentemente, a dívida vai aumentando e vai virando uma bola de neve, como tu disseste. Bom, então é importante que as pessoas prestem atenção na hora de assinar um contrato para ver se os índices que estão sendo usados são os mais favoráveis, né? Porque alguns aumentam mais do que outros, eu creio, né? E depois que foi assinado um contrato por um tipo de índice, dificilmente a pessoa vai poder reclamar depois, não é? É verdade, é muito importante o consumidor ele tomar a devida cautela no momento de contratar um serviço. Muitas vezes, isso uma dica especialmente para os consumidores idosos que recebem o benefício pelo INSS. Existem os empréstimos consignados. E existe bastante problema na concessão desses empréstimos. Agora acabou de ter um aumento de 30% para 35% da margem consignável e o consumidor ele consegue até os 30% tirar empréstimos. E depois que ultrapassa esses 30%, sobra 5% de margem para cartão de crédito. E muito consumidor acaba contratando o cartão de crédito sem saber, achando que é um empréstimo. Então é uma situação bem peculiar, é bastante complicado. Assim, a gente recebe muitos consumidores com dúvidas, acreditando que contrataram um empréstimo, quando na verdade eles contrataram um cartão de crédito consignado. E aí aquele valor que é descontado mensalmente do consumidor é só uma margem, é só um limite. E o consumidor ele não quita o valor integral da parcela, ele quita só o limite do cartão. Então ele vai ficar pagando juros sobre juros e vai demorar bastante tempo para sair daquela situação de dívida com o cartão de crédito. Preste atenção aí, né? Procure pagar seu cartão de crédito em dia e no valor total para não ficar pagando juros sobre juros, como o Ítalo falou ali. E pensar, não é, Ítalo, na hora de passar aquele plástico, não é? Na maquininha, que é tão fácil, né? Gastar com cartão de crédito, principalmente as mulheres, assim, né? Quando vê, passou o cartão, né? Meu marido é um que diz, me dá esse cartão pra cá, né? Então, realmente é assim, né? E às vezes, como tu disseste, as pessoas não se dão conta quando recebem um cartão, principalmente idosos, que não são orientados, né? Acerca desse pequeno detalhe que às vezes faz com que eles fiquem realmente super endividados.
É verdade, e especialmente com os idosos, eles vêm ainda do tempo que as relações eram fechadas no fio do bigode, como se fala, né? E hoje em dia a gente sabe que no comércio, tanto de empréstimos consignados, enfim, qualquer comércio para consumidor, pode ser telefonia, internet, TV por assinatura, existe também muitas vezes algumas pessoas que acabam ludibriando o consumidor. Então o consumidor ele tem que estar muito antenado, ele tem que pensar bastante na hora de contratar um serviço, independente do serviço que for, ele tem que ver se ele está precisando daquela situação. No cartão de crédito, apesar de que é muito fácil, porque a gente joga tudo pro mês que vem, né? A fatura vem no mês que vem e até o mês que vem a gente resolve. Mas é justamente por essa questão. O superendividamento, ele acontece por situações que a gente não espera. Então, muitas vezes a gente acaba contraindo algumas dívidas, pensando que no próximo mês a gente pode pagar, mas a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa lá na frente, alguma situação que vai diminuir o poder aquisitivo da família. Então, acaba fazendo com que, no primeiro momento de inadimplência, o consumidor ele vai deixar de pagar os empréstimos, cartão de crédito, porque ele tem que seguir pagando a conta de água, de luz, colocar comida em casa. Então, é claro que o consumidor vai optar por deixar atrasar essas dívidas, mas também vai ter todo o ônus dessa situação, que é ficar recebendo cobrança da empresa, depois pode ter o nome negativado, não consegue mais tirar crédito em nenhuma instituição, e isso acaba trazendo problemas psíquicos para o consumidor, ele acaba não conseguindo. Hoje a gente fala que a pessoa, para ela estar inserida na sociedade, ela precisa ser consumidor, ela precisa consumir. A gente vive num mundo assim, e o consumidor que ele não consegue consumir, que ele não tem dinheiro para comprar ou não consegue tirar um crédito, ele acaba ficando isolado. E, enfim, é importante o consumidor se preocupar com isso, porque senão ele pode acabar passando por problemas maiores. Muitas noites de sono aí são perdidas muitas vezes por causa de uma dívida, né? Principalmente os idosos que se preocupam muito porque faziam as coisas no fio do bigode aí, não é? Bem, Ítalo, hoje está acontecendo aqui um mutirão, então, de renegociação de dívidas, mas eu te pergunto se as pessoas, antes de contratarem um empréstimo, alguma coisa, podem vir até o PROCON e ter uma orientação antes de assinar um contrato? Com certeza. O PROCON, a gente atua de forma repressiva, né? No caso, quando o consumidor já chega com um problema, mas a gente também atua de forma preventiva. Até uma das políticas da Política Nacional das Relações de Consumo é trabalhar na educação do consumidor e do fornecedor. Então a gente sempre fala, especialmente para os idosos, já que a gente está falando dessa situação, que o consumidor, quando ele chegar no momento de contratar um serviço e não souber se aquele contrato está favorável ou não, que ele peça para o fornecedor para levar para casa, leva para um filho, para um vizinho, alguém que possa auxiliar o consumidor a contratar o serviço. E se o fornecedor não deixar levar o contrato para casa para analisar, a nossa orientação é que assim, não contrata com aquele fornecedor, porque se o negócio é bom, com certeza não vai ter nenhum problema para o fornecedor permitir que o consumidor leve para casa esse contrato para analisar, porque até para gente que trabalha com isso, que tem um pouco mais de experiência no assunto, esses contratos bancários, qualquer tipo de contrato, às vezes é difícil a leitura. Então, às vezes precisa de um tempo, tu analisar cada cláusula para verificar se elas são ou não vantajosas para o consumidor. Então, na dúvida, o consumidor tem que pensar um pouco mais. Se precisar do auxílio de um PROCON, pode ser o PROCON de Novo Hamburgo, o PROCON de qualquer município, todos os PROCONs vão estar dispostos a auxiliar nesse sentido. Se vocês já custam analisar, imagina o leigo, né, que não entende patavina do que está escrito ali, né? Então, melhor, né, uma ação preventiva, né? E isso tudo é gratuito aqui no PROCON, não é, Ítalo? É verdade. Aqui em Novo Hamburgo, especialmente, o consumidor ele tem o PROCON aqui no centro e tem também o PROCON no Núcleo de Práticas Jurídicas da FEVALE. Aqui nós atendemos das 9 às 14h30 e na FEVALE do meio-dia às 5. E ainda temos algumas atividades que a gente tem feito recentemente com a unidade móvel do PROCON, que a gente está visitando bairros do município. Semana passada agora a gente esteve aqui na Praça do Imigrante, agora na próxima semana a gente vai estar lá no bairro Santo Afonso. Então o PROCON está tentando se aproximar cada vez mais do consumidor. Então está aí para você a dica, procure o PROCON preventivamente e se já, né, deu uma escorregadinha aí, está com problemas, procure também, não é? Tá o contato para você ligar ou vir até aqui. A gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos para saber mais algumas coisas aí, aproveitar hoje o Ítalo aqui com a gente, né, trazendo as dicas para você.
Estamos de volta hoje conversando com o Ítalo, subprocurador do Procon aqui em Novo Hamburgo, mas que agora nos traz dicas aí que são para todo tipo de consumidor. A gente vai querer saber dele quais são as principais queixas do consumidor. Eu já vou antecipando, achando que é assim, tipo telefonia, TV por assinatura e por aí vai, né? Porque quem já não teve uma experiência, Ítalo, de na hora de comprar tudo maravilhoso, rapidinho, na hora de reclamar de qualquer coisa, são dias e dias e dias pendurado num telefone sem nada conseguir, não é? Não é assim? É exatamente isso. Na verdade, né, o que a gente sempre brinca é que quem não teve ainda vai ter um problema, né? Porque na hora da oferta, que a gente recebe a oferta de um serviço, de um produto, é as mil maravilhas, né? A gente é o melhor produto, é o melhor serviço, e na hora que a gente precisa demandar, tem algum problema, é aquele sufoco para conseguir contratar o fornecedor e conseguir o atendimento para uma demanda. Então, respondendo ao teu questionamento, as nossas principais reclamações, isso como um todo, dá para se dizer que em todo o Brasil são as empresas de telecomunicações. TV por assinatura, telefonia fixa, móvel e internet. Correspondem a praticamente 50% das demandas nos Procons. E nós temos, inclusive, canais específicos para contato com essas empresas, que eles são os Procons Fones. Então, o consumidor, quando ele entra em contato com a empresa, ele cai naquela vala comum, vai passando de um lado para o outro, até chegar na pessoa que pode resolver. Então, o Procon, pelo menos, a gente abrevia esse caminho, a gente tem um contato específico para esse tipo de atendimentos. Em segundo lugar, ele mais ou menos disputado está a categoria de produtos, e aí entra produtos como um todo. E em terceiro são os serviços bancários. Então essas são as principais reclamações nos Procons. Bem, Ítalo, quanto a produtos, por exemplo, né? É verdade que se eu adquiro um produto, eu posso devolvê-lo em até 30 dias, caso haja um problema ou uma desistência, enfim, quais são os casos que se pode reclamar de um produto que, por algum motivo, a pessoa não está satisfeita? Bom, essa é a principal dúvida que chega ao Procon, e acho que nós atendemos pelo menos umas 2 pessoas por dia com essa dúvida, muito importante. Então vamos lá. O consumidor que ele compra um produto diretamente na loja, não existe prazo para cancelamento da compra, não existe direito de arrependimento. Então fica a dica para o consumidor. Se ele compra na internet, sim, ele contrata um serviço por telefone, compra um produto na internet, ele tem até 7 dias para cancelar da data do recebimento do produto. Então, comprou um computador, chegou em casa o computador, ele quer cancelar aquela compra, ele pode em até 7 dias. Agora, se ele foi até a loja e fez essa mesma compra, ele não tem o direito de arrependimento. E por quê? Isso acontece porque quando a gente compra na loja, a gente tem acesso ao produto, a gente pode testar ele naquele momento, então é importante testar o produto no momento da compra. Quando a gente compra na internet, a gente não tem acesso. Muitas vezes acontece, e como às vezes aparece nos anúncios, imagem meramente ilustrativa, e a gente não tem como saber se o produto é aquilo que a gente estava esperando. Então, nas compras pela internet, o consumidor não precisa nem ter motivos para cancelar. Ele recebeu o produto, ele viu que não está de acordo com aquilo que ele imaginava que ele pode cancelar em até 7 dias, mas ele tem que registrar de alguma forma com a empresa essa reclamação, através da central de atendimento, um e-mail, enfim, um protocolo de reclamação para comprovar que ele fez dentro do prazo. Agora, nos casos de compras nas lojas físicas, não existe esse direito. Então, o que cabe ao consumidor? Algumas lojas trabalham com política de trocas. Então, o consumidor, no momento da compra, tem que perguntar para o lojista se trabalha com política de troca, e caso positivo, normalmente a loja carimba a nota fiscal. E se o fornecedor ele informa que trabalha com política de troca e não carimba a nota fiscal, o consumidor tem que ficar antenado. Porque muitas vezes pode acontecer de tu comprar um produto e tu querer exercer a troca, e ele vai dizer, olha, a troca não está prevista na legislação, a gente não pode fazer. Então, o consumidor tem que ficar muito antenado, porque muita gente acredita que pode cancelar a compra em 7 dias, em 30 dias, porque algumas lojas trabalham com essa política de relacionamento, mas não está previsto na legislação. Importante isso, né? Revisar bem o produto, olhar, ter certeza que gostou, que é aquilo, né? Para não ter dissabores depois. Quanto à internet, eu acho que o ideal seria a pessoa analisar de que site está comprando, sites que são mais seguros, não é? Existe uma orientação em relação a isso?
Sim, o consumidor hoje, a internet, ela nos possibilita muita coisa, né? E o consumidor hoje ele pode acessar, fazer uma breve pesquisa, pode ser mesmo no Google, e colocar o nome da empresa, reclamações, já vai aparecer. Tem o Reclame Aqui também, que é um site que funciona muito bem, ele auxilia o consumidor nesse sentido. E a gente também tem hoje uma plataforma que ela até serve para fazer reclamações online também, que é o consumidor.gov.br. Ali o consumidor ele coloca o nome da empresa, aparece a quantidade de reclamações e o número de soluções para essas reclamações. Então o consumidor ele dispõe de diversas ferramentas para evitar entrar numa cilada, né? Porque acontece muito problema nas vendas online. O consumidor ele acaba às vezes seduzido por uma proposta vantajosa, aquela oferta que está bem abaixo do valor de mercado do produto, ele contrata esse serviço, compra um produto e acaba não recebendo, passa por uma situação problemática e aí muitas vezes procura o Procon e essa empresa nem existe mais, ou está localizada num endereço que não é que a gente não consegue notificar e o consumidor ele fica desamparado nessas situações. Então, e mais uma dica também que é importante, nas compras online, se o consumidor puder optar pela compra no cartão de crédito. Eu não estou incentivando a compra no cartão de crédito, mas é que o cartão de crédito ele tem algumas ferramentas de segurança e o consumidor pode contestar alguma compra em até 90 dias. Então, nas compras online, se o consumidor ele está desconfiado da idoneidade daquela empresa, optar por não pagar no boleto, porque no boleto é muito mais difícil de recuperar esse valor depois. Bom, Ítalo, no encerramento do nosso programa hoje aqui, não é? Quais são os documentos necessários que a pessoa deve trazer no momento em que ela vem fazer alguma reclamação aqui no Procon? Certo. É muito importante o consumidor, independente do município que ele for procurar o serviço do Procon, ele levar sempre o comprovante de residência, os seus documentos pessoais, os dados referentes à reclamação, por exemplo, a nota fiscal de um produto, a ordem de serviço daquele produto que foi encaminhado para assistência técnica, um contrato, no caso de uma contratação de um serviço. Nas reclamações de telefonia, que são as campeãs de reclamações, as telecomunicações e também nos serviços bancários, o consumidor que fez o contato prévio com a empresa, anotar o protocolo, e isso é muito importante. Até quando o consumidor recebe uma oferta de uma empresa, às vezes acaba não anotando o protocolo e aí não tem como depois comprovar aquela situação. Então, assim, quanto mais o consumidor se cercar de informações, quanto mais informações o consumidor tiver, e a gente brinca aqui que o consumidor, quando ele entra numa relação de consumo, normalmente ele não pensa que ele vai passar por algum problema. E ele tem que estar preparado para isso. Então é como se fosse se preparar para uma guerra, né? Ele anota o número do protocolo, o nome do atendente, ele verifica se o contrato tem assinatura. É muito importante porque a gente, quando está contratando um serviço, comprando um produto, a gente não espera passar por um problema, mas a gente vai acabar passando por um problema, pode não ser nessa situação, mas numa próxima. Então, quanto melhor preparado a gente tiver para enfrentar uma situação problemática na relação de consumo, melhor. Então está aí para você, né? As super dicas aqui do Ítalo, subprocurador do Procon de Novo Hamburgo, mas que serve para você aí que tem problemas em todas as cidades. Procure o Procon, né, e informe-se antes ou busque um socorro depois também, que eles estão lá para lhe auxiliar, não é? Então, muito obrigada, Ítalo, e bom trabalho aí para ti, porque hoje, nesse mutirão de renegociação de dívidas, a fila tá grande. Verdade. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para a gente estar falando para os consumidores.